Ao Luz Estúdio, aqui da nossa igreja de Londres, em Edmonton Green. Satisfação enorme estar com vocês aqui para essa minissérie abordando alguns temas, digamos, importantes a respeito do louvor e da adoração. É claro, não é só para aqueles que servem com a música, com a arte, mas para todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro e que são filhos de Deus. Nessa série, eu quero trabalhar alguns aspectos importantes aqui com você, e esse primeiro tópico, ele vai tentar responder a grande pergunta: quando é que a minha adoração está com defeito? Afinal de contas, a adoração, ela precisa ser de acordo com a Bíblia ou de acordo com aquilo que eu compreendo, com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu acho? Bem, para isso eu quero tentar responder essa pergunta à luz do texto do Evangelho de João, capítulo 4, no verso 21, e eu convido você a pegar aí a sua Bíblia, né, e acompanhar comigo esses 2 ou 3 versículos para a gente tentar entender o que Jesus pode nos ensinar e quer nos ensinar a respeito desse assunto. O texto diz assim, João capítulo 4, no verso 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Que interessante aqui. Jesus usa uma palavra muito comum para nós aqui, que é a palavra adorarão ou adoração. A palavra adoração na Bíblia, ela sofre várias implicações. Quando nós olhamos a adoração no Antigo Testamento, a gente vai encontrar um significado, vai encontrar um sentido, vai encontrar um propósito. E só que nós percebemos que ao longo de toda a Bíblia, quando chegamos no Novo Testamento, com a chegada do reino de Deus por meio de Cristo Jesus, essas mesmas palavras agora adotam outro sentido, e digamos um sentido até muito mais profundo, não é? E é aqui que Jesus então estabelece esse princípio. Que princípio é esse? A palavra adoração aqui vem de uma palavra grega que é proskumen. Proskumen, ela significa se agachar ou se ajoelhar e beijar os pés, ou seja, uma atitude de prostração. É claro que durante a ministração do louvor da sua igreja, nós somos levados a ter essa expressão de louvor, ou levantar as mãos, ou bater as palmas, ou se ajoelhar, mas proskumen vai muito além dessas expressões, porque proskumen também tem um sentido que significa servir, servir. Então, ou seja, eu sirvo a alguém ou a uma divindade prostrado, totalmente arrependido, totalmente desarmado. Então, ele diz aqui para nós que chegou a hora, ou está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Bem, Jesus estava falando para uma mulher samaritana. E se você se lembra disso, os samaritanos eles adoravam a Deus no Monte Gerizim. E o Monte Gerizim era ali o altar de adoração dos samaritanos. Eles não criam em toda a Torá, mas eles criam apenas no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles tinham dificuldade em acreditar nos profetas maiores, profetas menores, e isso então incorria ali de que eles valorizavam a emoção, o sentir Deus. Então Jesus chega, olha, vocês não vão adorar, está chegando a hora que vocês não vão adorar o Pai, nem neste monte, que é o Monte Gerizim, que é todo aquele simbolismo da adoração ali,
né, para os samaritanos, nem Jerusalém, que era o centro da intelectualidade. O que Jesus está querendo dizer? Que a verdadeira adoração, ela não é 100% emocional e ela também não é 100% mente. Isso é interessante. Agora, isso quer dizer também o quê? Que a verdadeira adoração, ela não depende de lugar nenhum, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. É muito comum nós vermos, né, igrejas colocando esse slogan, né, ou até mesmo alguns membros, né, colocam nas redes sociais assim: hoje estou indo à igreja, o lugar da adoração. Será que a igreja, templo, é o lugar da adoração? Bem, parece que o texto está dizendo para nós aqui que não é nenhum lugar nem outro. Afinal de contas, então, quando é que eu adoro? É isso que nós vamos descobrir. A adoração com defeito, ela acontece quando eu, em primeiro lugar, estabeleço um lugar físico para a adoração. Aqui acontece o erro. Quando fazemos dessa maneira, incorremos no mesmo erro que os samaritanos e no mesmo erro que os judeus. A verdadeira adoração, ela não depende de lugar. E isso também nos coloca numa posição muito mais responsiva, porque se a verdadeira adoração, ela não depende de lugar, quando é que ela acontece? Bem, aí nós temos que ir para o segundo ponto, que está no verso 22. Ele diz assim: vocês, samaritanos, adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Interessante isso aqui, porque Jesus então afirma categoricamente que os samaritanos não conheciam a salvação. Por quê? Porque eles não reconheciam Jesus como Messias. Mas note, eu e você vamos nos lembrar muito bem que os judeus também não reconheceram Jesus como Salvador. Porque a verdadeira salvação, o verdadeiro entendimento da adoração só é possível por meio da revelação de Cristo Jesus. E esse é um ponto importante. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma adoração com defeito é resultado de um tipo de adoração sem o entendimento do Salvador. Quantas músicas você conhece que não revelam Cristo Jesus? Quantas músicas você conhece que têm o objetivo mais de vender do que de enaltecer Cristo Jesus? Quantas músicas, quantos louvores você conhece aí de que os artistas, os cantores, ou até mesmo as próprias letras, promovem um tipo de triunfalismo antropocêntrico em vez de a exaltação de Cristo Jesus. Quando isso ocorre então uma adoração com defeito. E essa adoração com defeito só tem alguém, somente um, que pode resolver: o próprio Deus. E isso só é possível mediante a exposição da palavra de Deus. Então, você que está me acompanhando aqui, já viu aqui 2 pontos muito importantes. Quando é que a minha adoração não está agradando a Deus, está com defeito? Primeiro, quando eu estabeleço lugares para essa adoração. Deus, então, só vai manifestar se for na igreja. E isso pode incorrer em aquela dicotomia muito comum, né? Na igreja eu sou santo, na igreja eu sou bonzinho, na igreja meu marido é um homem de Deus, mas em casa meu marido me bate. No trabalho, a esposa maltrata os colaboradores, os funcionários, mas na igreja a família é um exemplo. Muitas vezes isso ocorre porque a gente sacraliza o templo e esquece que nós somos o templo. Ah, forte isso, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo, quando nós adoramos a Deus sem entendimento de quem é Cristo. Não adianta dizer que Deus está no nosso coração. Não adianta afirmar, Deus
sabe de todas as coisas, mas você sabe. Adianta Deus saber de todas as coisas e eu e você não? Não adianta. Nós precisamos saber quem é Cristo e quais os efeitos que Cristo promove em nós. Então, esse segundo ponto ele é interessante, porque a verdadeira adoração, ela só é possível quando eu tenho entendimento do que Cristo fez e é. Quem é Cristo para você? O Salvador? O Redentor? O Pai? O bombeiro que vem apagar o fogo, o incêndio? É o médico que só é acionado quando você está doente? É muito comum as pessoas dizerem assim: Cristo está em primeiro lugar na minha vida. Cristo está em primeiro lugar na sua vida? Ou ele é o centro da sua vida? Eu sempre ensino que quando Cristo é o centro da minha vida, ele ocupa todos os lugares também da minha vida. Se eu coloco Cristo em primeiro lugar, eu posso incorrer de colocá-lo em segundo lugar. Mas se ele é o centro da minha família, se ele é o centro no meu trabalho, se ele é o centro das minhas escolhas, se ele é o centro da minha adoração, logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Isso é tremendo. Agora, há também um terceiro aspecto. Quando é que a nossa adoração, ela também está com defeito? Quando nós temos uma prática que é desassociada do discurso. Esse ponto é muito comum e para essa pequena reflexão eu quero chamar a sua atenção para ir para um outro texto que está em Amós. Calma, Amós está na Bíblia. É um texto que quase a gente não usa, né? Então você pode ir a Amós, abrir em Amós, que está logo depois de Joel, no capítulo 5, no verso 23. Olha o que Deus traz para a vida do profeta. Amós 5,23 diz assim: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Liras era um instrumento musical, né? Muito parecido com a harpa que a gente vê hoje, né? Então você tinha lá Salmo 33, vai falar de cantem ao Senhor e toquem uma música com lira de 10 cordas, porque você tinha lira de 10, de 12, né? Então aqui Deus está dizendo para o profeta: fale para o meu povo que eu não quero mais ouvir as suas músicas. Por que Deus fez isso? Sabe por quê? Se você estudar um pouquinho o contexto aqui do livro de Amós, você vai perceber que o povo estava cantando algo que não viviam. E chegou ao ponto de Deus não aceitar mais as suas canções. Eu fico me perguntando se nós não estamos vivendo um tempo muito parecido com o tempo de Amós. Porque nós estamos vivendo um tempo de muita produção musical, não é verdade? Nós temos aí muita música, mas será que essas músicas estão associadas à nossa prática? Uma adoração com defeito é quando nós cantamos da boca para fora, mas não da vida, ou do coração e da vida, da prática. Uma adoração com defeito, ela acontece quando eu canto algo que eu não vivo. Tá, Israel, mas eu tenho que cantar então somente o que eu vivo? Não pode ser assim. Há, por acaso, alguma música que não retrate aquilo que você e eu vivemos? Quando nós procuramos canções que são bíblicas, essas canções nos estimulam e retratam a nossa realidade. A realidade de que somos filhos de Deus, a realidade de que não fazemos nada sem depender do Espírito, a realidade de que estamos, sim, debaixo do sangue do Cordeiro. Mas quando nós começamos a cantar sobre a obediência e somos rebeldes, quando nós começamos a cantar
sobre servir ao próximo, mas odiamos o irmão, temos então uma adoração com defeito. Deus não recebe esse tipo de hipocrisia, na verdade, nenhum tipo de hipocrisia. Isso é o retrato de uma adoração hipócrita. A adoração onde eu preciso assumir um personagem que não retrata quem eu sou. Não. Nós precisamos ser uma geração de cristãos autênticos. Cristãos que são filhos de Deus, que vivem a verdade. Doa o que doer. Doa o que doer. Filhos de Deus que cumprem o que falam. Que, na verdade, a fé que eles têm demonstra claramente através do seu comportamento, da maneira que você vive. Eu sempre ensino para os alunos, meus alunos de teologia, que a fé ela só é fé quando ela se torna prática. Fé que não é prática é crença. É crença. Então, a verdadeira adoração ela é pautada em uma vida que corresponde ao que eu creio. É assim com você? É assim comigo? Se não for assim, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de nós fazermos um compromisso com o Senhor. E não é só cantar aquilo que vivo, mas viver aquilo que cremos. Amém? E aí o último ponto é exatamente a adoração antropocêntrica. O que é isso? O que é adoração antropocêntrica? A adoração antropocêntrica é uma adoração com defeito. A palavra antros é a palavra homem, né? Pocêntrica é o centro, então, ou seja, ou melhor, cêntrica é o centro. Então, antropós, homem, cêntrica, centro, ou seja, o homem é o centro. A adoração com defeito, ela acontece quando tudo em nossa vida gira em torno das nossas necessidades. Então, é a falta de dinheiro, é a necessidade de mais recursos, é a necessidade de um milagre, é a necessidade de que eu preciso estar suprido em tudo. Essa é uma adoração antropocêntrica. Olha, eu nem vou mencionar aqui as músicas antropocêntricas, porque com certeza você que está me assistindo já está imaginando algumas aí, não é? E claro, as músicas antropocêntricas não quer dizer que são músicas que a palavra eu aparece muitas vezes. Não é por aí, porque se você for checar salmos, você vai ver que existem muitos salmos que a palavra eu aparece muitas vezes. Mas é quando a mensagem daquela canção gira em torno da necessidade do homem. Essa é uma música antropocêntrica. Quando é que a adoração ela é antropocêntrica? Quando tudo no mundo precisa girar em torno do meu umbigo. As coisas não são assim, gente. Tudo precisa girar em torno de Cristo. Quando Cristo é o centro da nossa vida, nós entendemos que as nossas necessidades, os nossos sofrimentos, até as nossas lágrimas, elas têm um propósito de glorificar aquele que está no centro. É isso que nós vemos em Apocalipse. Quando João tem a visão do trono, ele vê alguém no trono que está no centro. Quem ele vê? A Bíblia diz, o Cordeiro de Deus. Cristo. João vê Cristo. Cristo é o centro do trono. E é isso que a gente vê aqui nos versos 25 e 26 do capítulo 4 do Evangelho de João, que é o nosso texto base aqui. Diz assim, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu quero agora aplicar esse texto na sua vida nesse exato momento. Se a luta está grande, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Olhe para cima.
e ouça a voz de Deus, a voz de Cristo, dizendo: eu sou o Messias. Eu sou aquele que está falando com você. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é aquele que nos enxerga, que vê a nossa necessidade. Cristo é aquele que está presente nos lugares ou nos momentos mais difíceis que nós podemos passar, nas situações mais difíceis que precisamos atravessar. Cristo está conosco, como já dizia uma canção antiga: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar. Cristo é o centro, ele é o grande eu sou. Quando nós entendemos isso e vivemos a nossa vida com esse entendimento, tudo que é produzido por nós e que age também em nós e através de nós, caminha para uma só direção: Cristo. Quando isso acontece, a nossa adoração é corrigida. Mas quando isso não acontece, a nossa adoração está com defeito, está enferma, está doente. Por isso eu quero deixar essa pergunta nessa reflexão aqui para você. Como anda a sua adoração? Não é as músicas que você ouve, você percebeu, né? Mas como anda a sua adoração? Ela gira em torno das suas necessidades? Ela gira em torno da glória de Cristo? É isso que eu quero deixar como ponto aqui de reflexão na sua vida. E para a gente poder encerrar aqui, você precisa sempre ter isso em mente, que tudo isso é possível através da transformação de Cristo em nossa vida. É transformar o mundo, mas uma vida de cada vez. Começando pela sua, que está me assistindo agora. Deixa Deus transformar a sua vida. Depois que isso acontecer, com certeza, Ele fará nos outros através de você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abraço.